Bem-vindo ao canal Emissários Unidos da Luz. Se você gosta dessa história de experiência de quase morte, considere dar um like e se inscrever no canal. Agora vamos começar com a história. Eu estava lutando no Afeganistão quando um IED explodiu, impulsionando meu corpo a cerca de 4,5 metros. Fiquei inconsciente por vários minutos após a explosão, e então me lembro, em meu estado semiconsciente, de ser carregado em uma maca de campanha e depois transportado de helicóptero para o hospital de campanha. Dentro do helicóptero, lembro-me de observar, de uma posição acima do meu corpo, enquanto a equipe de resposta trabalhava em mim. Uma vez dentro do hospital, lembro-me de observar sobriamente a comoção abaixo de mim enquanto os médicos cuidavam dos feridos do meu poleiro no canto do telhado da tenda. Lembro-me de olhar para baixo de uma posição diretamente acima do meu corpo e até de olhar para a barraca de uma posição elevada fora dela, como se estivesse em 3 posições simultaneamente. Devo ter parado porque o médico estava aplicando o desfibrilador quando comecei a me sentir puxado para cima. Não fiquei de forma alguma angustiado enquanto subia, na verdade, não me lembro de ter me sentido tão vivaz como naquele momento. De repente, percebi que estava viajando em um túnel muito escuro e, no final desse túnel, vi o que inicialmente parecia ser uma estrela muito brilhante que o iluminava fracamente. À medida que viajava pelo túnel a uma velocidade incrível, observei a estrela crescer em tamanho, de tal forma que quanto mais me aproximava da estrela, mais a sua forma se assemelhava à de um sol. Comecei a perceber que a luz era na verdade uma presença divina que me atraía para entrar em contato com ela e me fundir com ela. A luz exalava uma magnificência e grandeza que não consigo descrever com palavras. Comecei a olhar para a luz com admiração e reverência e, ao meu redor, fui capaz de discernir o que pareciam ser homens santos vestidos com mantos, orando com reverência e sinceridade a Deus. Eles estavam todos vestidos com mantos finamente trabalhados, ou togas, e pareciam ser homens santos de várias crenças. Os homens santos me lembraram as imagens daqueles livros que discutem a cultura e as crenças de uma religião antiga ou de uma tribo nativa do Velho Mundo que ocasionalmente pegava emprestado da biblioteca local. Fui criado em uma família cristã, mas desde cedo fiquei intrigado com outras culturas, religiões e sistemas de crenças. Na minha juventude, me vi investigando e até mesmo abraçando os ensinamentos ou crenças de outras culturas ou religiões que ressoavam em mim. Ao passar flutuando por aqueles homens santos em minha jornada pelo túnel, pude ouvir o murmúrio de suas orações e pude vê-los gesticulando como se quisessem abençoar alguma coisa, mas não tinha certeza se eles estavam me abençoando ou alguma outra coisa. Tive vontade de parar para perguntar há quanto tempo estavam no túnel, mas foi nesse momento que fui impelido à força em direção à luz. Tudo ficou cada vez mais claro à medida que me aproximava do fim do túnel e, bem no final, era como se apenas a luz existisse. A luz, uma série de imagens de momentos da minha vida, desde o dia do meu nascimento até os dias atuais, começou a brilhar diante dos meus olhos. Quando a série de imagens terminou, olhei para a luz onipresente e me perguntei sobre a vida e sobre o eu essencial que nasce na Terra com um corpo. Eu me perguntei o que é que uma vez teve um corpo, que experimentou a vida em um corpo para abandonar o corpo no final de sua vida terrena. Enquanto eu olhava para o branco puro, uma esfera que irradiava uma luz dourada brilhante apareceu de repente na minha frente. A esfera ficou maior à medida que se aproximava e se expandiu até o tamanho de uma bola de praia antes de se transformar em um ser indescritível de pura luz. Enquanto aquele ser de luz flutuava à minha frente, estudei a sua forma e a sua imensa estatura enquanto me perguntava sobre a sua natureza essencial. O ser parecia humano em forma, embora fosse um humano de altura imponente e constituição enorme. As características faciais do ser pareciam esboçadas com uma pena de tinta fina, e seu cabelo dourado estava imaculadamente apresentado. O ser parecia ser humano, mas brilhava, estalava com eletricidade e exalava uma luz dourada, que dava a impressão de que aquele ser era de fato a personificação da energia. A forma do ser parecia solidificar-se à medida que a sua forma translúcida se tornava cada vez mais opaca, e foi nesse momento que a omnipresente paisagem branca subitamente se animou à medida que outras entidades de luz começaram a rodear-nos. Naquele reino de luz, vi seres que pareciam humanos e outros que pareciam orbes brilhantes de luz e cor que saltavam jubilosamente e exuberantemente. A sua energia viva era tão contagiante que pude sentir o meu ser repleto de um espectro de emoções de elevada intensidade. Eu estava prestes a fazer uma pergunta à luz quando ela começou a se comunicar comigo e, em vez de palavras, o que ouvi parecia um coro de vozes de tonalidade e timbre perfeitos. Olhei para minha direita para contemplar 2 seres magníficos quando a luz disse: esses 2 são Miguel e Gabriel. Michael escolheu você como dele e Gabriel está aqui para lhe mostrar o futuro. Olhei além de Michael e Gabriel para contemplar uma entidade de estatura monumental, adornada com o mais elaborado manto extenso.
Como os outros, era um ser belo, mas cuja tez parecia mais escura que a deles e cujos belos olhos me fitavam com um olhar gelado e penetrante. Esse é aquele que foi expulso do céu. Você, a quem eu dei escolha, pode ir com o ser de sua escolha, disse a luz. Achei que, como Michael já tinha me escolhido, eu o escolheria. Michael parecia tão forte e poderoso quanto os outros, e seus olhos brilhavam com um fogo que achei fascinante. Por outro lado, os olhos de Gabriel pareciam mais suaves e emanavam compreensão. Então olhei para o ser luminoso diante de mim, o ser cujos olhos hipnotizantes estavam cheios de amor, calor e autoridade. Você será meu soldado e caminhará com Michael. Gabriel também virá até você às vezes. Enviarei outros para você, e seus frutos não cairão longe da árvore, cuja veracidade se tornará evidente durante o tempo da reunião, disse a luz. Foi então que 5 orbes de luz apareceram, movendo-se em êxtase e divertidamente diante de mim e do ser de luz. Os orbes eram de tamanho e formato semelhantes, e sua cor variava principalmente em matiz, com exceção de um que era de cor azul. Eles, como todos os seres aqui, são de vocês que são de mim. Esses seres virão até você e você cuidará mais deles. Eles se separarão, mas se unirão no momento da reunião, disse a luz. Ocorreu-me naquela época que o ser diante de mim poderia estar me dizendo que esses seres seriam meus filhos, mas na época eu era jovem e não tinha planos de me casar. Uma magnífica travessa de cristal, brilhando com as cores do arco-íris, apareceu diante de mim. O prato então se quebrou em milhares de pedaços, e eu olhei para cada pedaço individual enquanto eles brilhavam com as cores do arco-íris, mas cada um de sua maneira única. Observei enquanto essas peças se juntavam e começavam a se juntar novamente para formar o prato original. Ocorreu-me que a bandeja era uma metáfora da criação e que os pedaços da bandeja quebrada representavam as almas individuais do universo. Comecei a ponderar o significado das palavras do ser de luz e, enquanto me perguntava sobre o seu significado, ouvi o ser de luz dizer: olhe para os sinais que trazem a reunião. Foi então que fui atraído para uma experiência de futuro, e eu estava lá entre soldados uniformizados para testemunhar a sua luta contra o seu inimigo. Observei como homens uniformizados, alguns dos quais eram americanos, mataram milhares de homens, muitos dos quais estavam uniformizados e aqueles que usavam roupas civis. Observei enquanto civis matavam outros civis, homens de diferentes nações e religiões, durante várias décadas e pude sentir o seu sofrimento. Qual é a causa de tanto sofrimento e por quanto tempo irá durar? Perguntei. Em angústia. O homem atacará o homem até que o homem ore pelo homem, respondeu o ser de luz. Eu estava então no meio de inundações em diferentes continentes e pude sentir a força de tudo o que estava acontecendo ao meu redor enquanto inspirava. O cheiro da morte. Observei como centenas de vidas foram perdidas por animais e humanos e como hectares de colheitas foram perdidos. Então observei, de perto, vulcões entrarem em erupção e a lava derretida enterrar cidades e vilarejos inteiros, bem como as pessoas e os animais dentro deles. Na última visão, observei terremotos destruírem partes de quase todos os continentes, matando milhares de pessoas e destruindo estruturas. Não só haverá mais do que você viu, mas chegará um momento em que tudo acontecerá simultaneamente e num momento em que o homem comete o pecado de se afastar de Deus e se declarar como Deus, explicou a luz. O arcanjo Miguel me chamou para ir com ele, e foi então que começamos nossa jornada em direção ao início de tudo, em direção à parte mais interna do universo. Na nossa viagem, observei como milhares de milhões e milhares de milhões de planetas orbitavam milhares de milhões e milhares de milhões de sóis e, à medida que viajávamos, tornou-se evidente que a densidade das galáxias aumentava à medida que nos aproximávamos do centro da galáxia. Eu via o universo como o aninhamento de rodas dentro de rodas, em que cada nível ou dimensão é apenas uma camada do original ilimitado. Observei enquanto milhões de orbes de luz entravam sistematicamente nos muitos planetas diante de mim, assim como as abelhas voavam de flor em flor, polinizando cada flor que tocavam. Michael me mostrou a vida que existia em muitos planetas e me mostrou como os orbes se uniram às criaturas desses planetas para animá-los por um tempo. Gabriel terá mais para explicar a você, afirmou Michael em nossa viagem de volta. Você nunca mais será esquecido quando trabalharmos juntos, explicou ele quando Gabriel apareceu ao meu lado. Observei com espanto enquanto cometas e asteroides passavam casualmente por mim, e as nebulosas incrivelmente coloridas eram impressionantes. Ao passarmos pela constelação de Orion, eu sabia que a Terra estava próxima, e não demorou muito depois de passar por Orion que notei 2 corpos celestes em chamas correndo em direção à Terra. Foi então que tive uma visão, o pânico e a devastação que se seguiram quando aqueles objetos celestes atingiram a Terra.
Na visão, testemunhei um terremoto de magnitude 8,6 ocorrendo em um lugar chamado Eureka, e ouvi a voz de um operador de rádio direcionando milhares de pessoas para locais seguros. Vi na visão uma estação espacial caindo dos céus e mísseis sendo lançados ao espaço por uma coalizão de nações. Observei o caos e a devastação que assolaram a Terra enquanto as ejeções coronais faziam a Terra oscilar violentamente. Observei enquanto os oceanos subiam para inundar a Terra e como as massas terrestres da Terra mudavam para sempre. Vi uma Terra nova, mais limpa e mais bonita, uma Terra com verdes mais escuros e azuis mais claros. Vi um mundo onde as pessoas que permaneceram na Terra pareciam mais felizes e contentes, vivendo como as populações nativas de antigamente. Vi cidades antigas que estavam enterradas sob os oceanos ressurgirem, povoadas pelos sobreviventes do Novo Mundo. Vi tribos unindo-se a tribos, pequenas nações se formando e um mundo onde a guerra era coisa do passado. Para os habitantes da Terra, há pouco a temer, pois a Terra durará para sempre, assim como todos os planetas. Olhe para os céus e você saberá quando o novo mundo chegará, disse Gabriel. Gabriel então me pediu para lembrar de suas palavras e transmitir sua mensagem a todos que a ouvissem. O que acontecerá com as pessoas na Terra quando as mudanças ocorrerem sobre elas? Perguntei a ele. Todos serão elevados. Alguns serão elevados mais alto do que outros e não desfrutarão mais do plano físico, enquanto outros serão deixados na Terra para reabastecer e reconstruir o plano físico. Eles também terão uma elevação mais elevada do que qualquer um que esteja vivendo agora, explicou Gabriel. De repente, eu estava diante do ser de luz e dos 5 orbes coloridos de luz novamente. Era hora de retornar à vida na Terra, e por mais que eu quisesse ficar e explorar aquele reino de luz e de seres de luz, não me foi permitido. Foi ordenado há muito tempo que eu compartilhasse minha experiência e lembrasse as pessoas da Terra que espalhassem o amor que trouxeram consigo para o mundo físico e que soubessem que seu Criador os espera ansiosamente. Se você tiver perguntas do coração ou da mente, eu as responderei. Você só precisava olhar para dentro de mim mesmo, pois é onde eu moro, disse a luz. De agora em diante, você só precisa pensar, e isso acontecerá. Assim seja, pois você sempre saberá a verdade. Havia muito trabalho para você fazer. Você deve varrer a estrada de pedras à sua frente para limpar sua passagem. Muitos serão trazidos diante de você porque você ajudará com sua presença. Você não deve deixar ninguém de lado indevidamente, pois uma alma não deve se perder dentro do seu coração, explicou a luz. Como vou saber? Perguntei, mas antes de receber uma resposta, pude me sentir sendo empurrado novamente pelo túnel escuro. Acordei com um corpo atormentado pela dor no hospital de campanha. A enfermeira ficou chocada ao perceber que eu estava acordado e alertou imediatamente o médico assistente. Há quanto tempo estou fora? Perguntei. Você está em coma há uma semana. Você morreu durante a operação, mas o médico te trouxe de volta, aconselhou a enfermeira. O médico finalmente chegou e começou a me examinar. Ele parecia genuinamente interessado, mas surpreso com o que parecia ser uma recuperação milagrosa. O médico estava me examinando quando de repente pulei da cama. O médico, chocado, perguntou se eu poderia levantar os braços sobre a cabeça e tocar os dedos dos pés, e quando fiz, percebi pela sua expressão e pelo seu silêncio que ele estava tomado de admiração e espanto. É um milagre que você ainda esteja vivo, disse ele. Ele disse que os ferimentos em meus braços e pernas também deveriam ter mantido você acamado por pelo menos 2 a 3 semanas. Ele disse que tinha que admitir que era realmente uma maravilha. Era bom estar entre os vivos, mas aquele lugar que visitei durante o coma era de longe um lugar mais maravilhoso do que qualquer outro lugar na Terra. Lembrei-me de tudo o que aconteceu comigo naquele outro lugar, mas até agora nunca falei sobre isso com ninguém, para que não pensassem que eu estava louco.